Olá a todos, eu como sempre sou Vlad para a História e sei coisas sobre atirar. Este é um excelente exemplar de FN-49, um contrato egípcio. Assim, temos uma ótima oportunidade de falar sobre uma arma da Guerra Fria um pouco esquecida, mas também de completar uma história. Sobre o Egito independente e suas armas, já mencionamos parte ao falar do Achim. A primeira arma a ser produzida no Egito, também porque este é um contato egípcio, mas produzida pela FN na Bélgica. Como essa arma se encaixa no contexto? Das armas da época, bem, o nome 49 é um pouco enganoso, pois a versão final do projeto é de 1949. Um pouco tarde. E se parece assim para nós é porque o desenvolvimento dessa arma iniciou bem antes. De Dieudonné Saive, protegido de John Moses Browning, seu último aluno, depois que o grande inventor Mormon morreu e Dieudonné Saive continuou. Trabalho que Browning já havia iniciado em muitos campos diferentes. Por exemplo, a Browning High Power foi uma das melhores pistolas da Segunda Guerra Mundial. Saive também desenvolvia, como muitos na Europa, um fuzil semiautomático e já tinha patenteado alguns itens no final de 1918. Naquela época, ainda não era o momento para desenvolver esse tipo de arma. No entanto, com o início dos conflitos nos anos 30, a maioria das nações começou a pensar em substituir seus rifles de ferrolho. Um fuzil semiautomático tem claras vantagens no combate com armas de fogo. Eles têm maior cadência de tiro e, surpreendentemente, são mais fáceis de usar pela infantaria. Talvez soldados recrutados que conseguem desenvolver, graças à arma semiautomática, esse poder de fogo. No fim dos anos 30, Saive e a FN criarão protótipos desse fuzil. Obviamente, a Segunda Guerra Mundial vai estourar. Com isso, a FN interrompe qualquer desenvolvimento para focar na produção de fuzis de ferrolho. Nesse momento, a Bélgica ainda não está em guerra. Ninguém se iludia que logo seria a vez da Bélgica, como aconteceu. Saive destaca que, apesar da Bélgica não ter sido invadida de imediato, já suspendeu a experimentação do fuzil semiautomático, conseguindo ocultar o projeto dos alemães. Esse projeto. E Saive, depois da evacuação da Bélgica, após a invasão em 1940 da própria Bélgica, acabará indo para a Inglaterra. Ele irá para a Inglaterra com seus protótipos, com seus desenhos e continuará esse trabalho na Inglaterra. Se esse trabalho começou no 7,65 para o 53 belga, ou 7,65 argentino, ambos de calibre idêntico, na Inglaterra não existe, só era produzido. O 8 Mauser de forma contraintuitiva. Os ingleses usavam o 303 para a grande maioria de suas armas. Mas havia uma metralhadora, a Besal, que usava o Otto Mauser. Era uma metralhadora usada principalmente em tanques. Por isso, havia disponibilidade do Otto Mauser. Seu trabalho seguirá no Otto Mauser. Continuará no modelo conhecido como XP1 ou Experimental 1. Esses modelos ainda estão preservados, como nas Royal Armouries de Leeds, Inglaterra, onde podem ser vistos. A guerra, porém, muda muitas coisas. Armas como o Garand e o SWT-40 faziam sentido durante a guerra, quando os alemães apresentam ao mundo o cartucho intermediário. E com o STG-44, como sabem, tudo muda no mundo das armas. Na verdade, o trabalho feito naquele momento, ao fim da guerra, é duplo. Pois é claro para todos, principalmente para um gênio como Saive. Cartucho intermediário, ergonomia moderna e produção em chapa de metal. Empunhadura tipo pistola e carregadores removíveis serão o futuro. No entanto, esse futuro ainda está em desenvolvimento. Não sei se lembram, mas o FN-FAL, em sua primeira versão, usava carregadores e munição do STIG 44. Na ideia inicial do FN, continuava-se a aprimorar isso para virar um fuzil de batalha. Enquanto o FN era um projeto um pouco separado, o FN-FAL não deveria, no conceito original. Nunca tive o cartucho de potência total, pois essa arma usava esse tipo de cartucho. Eles são desenvolvidos paralelamente. Grande parte do trabalho já estava feita, mas ao ser colocado em produção na versão 47, e depois, como o nome indica,
Em 49, o FAL já estava quase pronto e recebia cada vez mais ajustes, um cartucho cada vez maior, até chegar ao 7,62 por 51 da OTAN. O FAL, como vocês devem lembrar, é uma arma dos anos 50, tornando-o, como chamá-lo, o pai ou irmão mais velho, logo obsoleto. Naqueles anos, entre o final dos anos 40 e início dos 50, quanto ao mercado internacional de armas, especialmente semiautomáticas, não havia muita escolha. Se você fosse uma pequena nação independente na América Latina, África ou Ásia, você só podia comprar os Garand dos americanos. E lembrem-se disso. Comprar armas para o seu próprio exército não é só uma questão de pagar o preço em dinheiro. Frequentemente, trata-se de arcar com o preço político da influência dessa nação. Ou se recorria à União Soviética, e lá também era preciso pagar o preço em dinheiro, além do preço político da influência soviética. O que se podia fazer? Bem, não havia muitas outras empresas que já tinham um projeto pronto para fuzil semiautomático. Então, várias nações. Queria dizer terceiro mundo, mas sou ofensivo. Muitas nações independentes da América Latina, da África, da Ásia vão recorrer justamente à FN para comprar seus fuzis semiautomáticos. Só eles podiam fazer isso sem envolvimento político com Estados Unidos ou União Soviética. Era exatamente o que o Egito precisava. Já comentamos, mas como sabem, o Egito estava sob protetorado inglês, oficialmente um reino independente, mas a influência inglesa era forte, extremamente forte. Bem, depois da Segunda Guerra Mundial, o rei Farouk do Egito quer se afastar da influência inglesa e também da francesa. Uma forma de conseguir isso era usando armas de fogo. Usavam armas inglesas, mas também possuíam grandes estoques de munição Mauser de 8 mm deixadas pelos alemães. Os alemães pararam a campanha da África. Aquela campanha da África que terminará, cujo avanço terminará às portas de El Alamein. No início dos anos 50, ele assinará contrato com a FN belga para produzir esses fuzis. Serão os primeiros fuzis autocarregáveis. Serão produzidos na Bélgica, fabricarão mais de 30.000 e formarão um núcleo que armará, digamos, as novas tropas não vinculadas ao Ocidente do Egito Livre. Para saber mais sobre essa história, expliquei em detalhes ao falar do Hakim, primeiro fuzil realmente produzido no Egito. Assista ao vídeo clicando no canto superior direito. Mas agora vamos mover a câmera. Vamos dar uma olhada de perto na FN-49 e depois, obviamente, vamos testá-la. Então vamos dar uma olhada neste incrível FN-49 do nosso contato egípcio. A FN-49 é uma arma interessante, como mencionamos várias vezes neste vídeo, que já nasceu obsoleta, pois é uma arma, falando tecnologicamente, da Segunda Guerra Mundial, que é produzida depois. Agora, a própria arma revelará que é da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos começar, como sempre, o tour pelas inscrições, pelas marcações que revelam parte da história. O lado direito da arma exibe primeiramente a inscrição Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Herstal Belgique, que é claramente o fabricante da arma. Ao contrário do citado Hakim, que vimos no canal, que foi a primeira arma a ser produzida no Egito, estes foram exclusivamente produzidos na Bélgica. Achamos o número de série, repetido em números ocidentais, mas também nos árabes, matrícula que também é repetida aqui, no cabo. Encontramos também no receptor da arma o brasão do rei Farouk, a coroa com inscrições em árabe que identificam o penúltimo soberano do Egito, o Egito independente. Encontramos também outras inscrições na alça de mira, aqui a dioptria ajustável. Podemos, porém, ajustá-la para a distância necessária. Distância que é indicada com números arábicos. Vamos analisar as características técnicas da arma. Na coronha já percebemos algo que indica ser uma arma. Primeiro, pré-bélica. Segundo, feita em tempo de paz. Quanta porcaria de latão. Espero que dê para ver, mas é difícil mostrar, fica na coronha. No geral, isso tudo é uma arma maciça. As peças de latão são maciças, o receptor também, e as partes de madeira são largas e espessas. É uma arma robusta, e é pesada principalmente. Aqui está um dos primeiros pontos de fixação do cinturão. Vamos encontrar 3 no total na arma. A maioria dos contatos egípcios tem 2. Mesmo que alguns desses fuzis estivessem preparados,
para a montagem de óptica para serem armas de atirador de elite. E aqueles justamente que têm essa preparação também possuem um terceiro ponto de fixação no cinto. Voltando para trás, encontramos o coração da ação da arma, ao qual obviamente chegaremos agora. Com seu gatilho, seu ferrolho, a trava de segurança ao lado do gatilho aqui. Você vê a trava de segurança bloqueando o gatilho. Quando acessa o gatilho, a arma pode disparar. Tem um carregador facilmente removível para limpeza, mas não é uma unidade separada. Quando agora o vemos e o removemos, a mola do próprio carregador vai saltar para fora. Então não é uma troca rápida. A arma normalmente é alimentada com as lâminas. Mais adiante, vemos a alavanca de armar e o ponto para a bandoleira, ideal para atiradores de elite. Na abraçadeira, há outro ponto para a bandoleira e no fim do guarda-mão está a mira. A entrada dos gases, encaixe da baioneta e a boca do cano. No mecanismo da arma, há outras complicações que veremos agora. Continuamos lidando com uma arma a gás. Vamos analisar um pistão de curso longo que aciona um ferrolho oscilante, igual ao do FN-FAL, como veremos ao desmontar. Não é por acaso, o FN-FAL segue em alguns pontos, quase o mesmo design. Ponto importante, esta arma é bem sobrepressurizada, como veremos no teste de tiro. Suspeito que isso seja necessário para seu funcionamento. Nas mãos de recrutas egípcios dos anos 50 no deserto. Como podem ver, a ação deixa um espaço que acumula sujeira. Temos uma simples chapa de metal que pode ser usada para fechar isso. Este espaço aberto, mesmo quando está fechado, posso atirar ou operar a arma. Como vocês podem ver, a alavanca de armar abre esse mesmo espaço para mim, que ainda está aberto e precisa ser fechado. Se quisermos, podemos proteger manualmente. Um pouco melhor a arma. Há um último elemento que pode ser pressionado. Você pode olhar, apertar e dizer: mas para que diabo serve isso? Aqui é o local para montar a ótica, inclusive lateralmente. A ótica dessas armas. Sabe de uma coisa? Vamos desmontá-lo para apreciar um pouco melhor como ele é por dentro e ver as semelhanças e diferenças com seu irmãozinho, o FAL, o FN-FAL. Primeiro, certifique-se de que a arma está descarregada antes de desmontá-la. Como podem ver, coloco a mão aqui para liberar o ferrolho, pois não há outra forma de soltar o hold open. Carregava munições, puxava a alavanca e a arma se fechava. Nós temos na verdade, uma tampa superior complexa que inclui os mecanismos de mira. Bem parecido no FAL, com algumas diferenças, mas há várias semelhanças. Precisamos girar este elemento de desmontagem 180 graus. Assim poderemos adiantar um pouco. E atenção à tensão da mola. Remover esta outra tampa superior maciça. E a mola de recuperação. Mola de recuperação dupla com guia interno. Antes de desmontar, vejam a complexidade desta peça. Tampa superior, que também tem órgãos de mira. É feita de um bloco sólido, mas é uma peça muito complicada. É muito complicado. É algo que vai começar... Após a Segunda Guerra Mundial, especialmente depois, começou a desaparecer. Serão produzidas menos peças tão complexas, buscando soluções técnicas mais simples. Podemos recuar agora. O obturador, na altura certa acharemos um entalhe que permitirá aqui levantar o porta-ferrolho e o ferrolho. Agora, vamos chegar ao ferrolho e ao porta-ferrolho, mas podemos fazer mais uma coisa. Vamos observar o cão interno da arma. Obviamente, ao pressionar o gatilho, você vai desarmar ou retirar o carregador. Remover o carregador agora exige uma ferramenta, como a ponta de uma munição, para ajudar a retirá-lo. Aqui atrás para poder empurrar essa lingueta. Normalmente não há jeito de segurar a lingueta, então uso minha mão demonstrativa. Puxo esse elemento para trás. Aqui está o carregador, como podem ver. A mola dele e o elevador não ficam dentro, mas nós temos a mola com o elevador e a caixa do próprio carregador. Outro ponto importante. O pistão de gás sai, como você vê. Vamos pegar o pistão. Agora, senhor Ferrolho, vou até você. Mas nós podemos girar 180 graus o bloco de gás. Aliás, aqui isso também é igual, quase ao FN-FAL.
Usamos um estojo com entalhe perfeito para o estojo do 8 Mauser. É um pouquinho duro. Podemos girar, mas cuidado, pois há tensão na mola. O sistema de gás está sujo porque já usamos essa arma. Aqui está o plug do gás. Muito similar aos do FNFAL. E se lutarmos um pouco com ele ou empurrarmos para o outro lado, Deveria sair também o pistão do gás. vamos ver. O pistão do gás quis colaborar com este vídeo, na sua opinião? Infelizmente está um pouco sujo. Desculpem, mas coloquei o rifle na vertical, não deu para ver, mas Ele acabou aparecendo. deste orifício, o pistão de gás com sua própria mola de retorno. Como vocês podem ver, aqui não tem nenhum grande mistério. E repito, Veja como se parece com o FNFAL. Este pistão dele, pistão de gás, este pistão é longo, mas tem curso curto. Basta um toque e depois ele volta com sua mola de retorno. como prometi, vamos também dar uma olhada no ferrolho, no porto do ferrolho. E aqui, novamente, veremos um sistema que conhecemos muito bem, Porque separando as partes. aqui estamos. Temos um ferrolho, exceto pela alavanca de manejo, igual ao outro. FNFAL. Aqui temos algo que já vimos muitas vezes. Um ferrolho oscilante que se fecha Aqui atrás. muito parecido de fato com o do FAL. Este sistema foi testado por muitos anos por Dieudonné Saive. Aqui realmente é difícil cometer um erro. Aqui está a superfície de fechamento. Também há o percussor da arma atingido pelo cão. Em seguida, claramente o extrator da arma. Vamos refazer tudo. Aqui está, remontamos o ferrolho com o porta-ferrolho. Veja como oscila. Veja como o porta-ferrolho força o ferrolho abaixa. Aqui está a parte de trás do ferrolho. Ok, vamos remontar o sistema primeiro. O sistema de gás. Vamos recolocar a mola do pistão. No pistão, vamos colocar o pistão do gás em seu alojamento. Depois, recolocamos o plug do gás na posição. Tivemos dificuldade com a tensão da mola do próprio pistão. Aqui está. Depois, várias tentativas e palavrões. Com a ajuda da arma, conseguimos. Mas ainda não terminamos. Vamos recapitular um instante. O carregador removido. Podemos simplesmente colocar a mola, o elevador, Na sua caixa, inserir tudo dentro. Pronto, reposicionamos o carregador. Aqui está. assim podemos ir colocar de volta Obturador e seu suporte no seu lugar. o obturador deve estar destravado, ou seja, para frente. Aqui está. O obturador e o porta-obturador estão na posição. Podemos recolocar nossa bela mola de recuperação no porta-obturador. Aqui estamos. E colocamos A mola de recuperação. assim, podemos recolocar a nossa Tampa superior. Aqui está. e bloqueamos tudo. Ufa! O pênis é um pouco mais fácil de desmontar. Vamos finalmente testar essa arma. Aqui estamos no campo, senhor, para testar este incrível FN-49 egípcio. Vamos ver os primeiros disparos. Até porque esta arma, estou muito curioso, era uma das armas que mais queria testar. Afinal, ele é o criador do FAL, fruto da mente de Dieudonné Saive. Temos nosso alvo, vamos mirar. Veja, no último disparo, o carregador fixo
Aqui permanece aberto. Vou dar minhas primeiras impressões. A ergonomia lembra muito a do Lee Enfield. Quem já atirou com um vai se identificar com as formas e em certas características desta arma. Quem conhece o número 4 vai se identificar com esses mecanismos de mira, parecidos com os do Lee Enfield. O fato de que, de qualquer forma, Saive seguiu desenvolvendo essa arma na Inglaterra durante a guerra, não por acaso. Por isso, essas características são bastante semelhantes. Acho que está um pouco superalimentado. Agora, como sempre nesses casos, não sei se é culpa deste exemplar ou em geral de todos os modelos. Eu deveria testar mais FN-49 egípcios para saber, mas não me surpreenderia se de fato para um exército era secundário, longe de ser a primeira escolha dos exércitos das décadas de 40 e 50, então usado por recrutas egípcios em ambientes arenosos. Arma com excesso de gás garante confiabilidade. Poderia ser uma característica bastante requisitada, bastante lógica desse ponto de vista. E se eu precisar criticar a arma, é o posicionamento do seu carregador, no sentido Que ele fica posicionado exatamente no centro do ponto de... Por isso, é importante colocar a mão no carregador devido à gravidade aqui. a coronha da arma indica que ela deve ser posicionada mais à frente. Nada contra essa pegada, mas Buscamos distribuir melhor o peso, mais próximo do centro, para atirar com mais precisão. gravidade da arma. Mas vamos fazer o seguinte, vamos recarregar e tentar de novo. Com certeza não peguei bem as munições antes de filmar. Normalmente usaríamos uma lâmina de carregamento, já que o carregador não é removível, ou melhor, pode ser removido para limpeza. Com as lâminas, o processo é mais rápido. Ok. E agora armazenou certo. Vamos ver. Bate um pouco forte, repito, mas na minha opinião é por causa do fato de estar superalimentado. As armas militares, Projetadas para ambientes difíceis são comuns. São frequentemente assim. Tem uma coisa que notamos no momento em que estamos manuseando aqui. agora, lembrem-se que esta, tecnologicamente falando, é uma arma dos anos 30, no sentido, Só porque a guerra estoura, não vão armar o exército belga em 39 e 40, mas essa arma chegará muito tarde. É pesada no sentido de que pesa muito. tenho certeza de que pesa tanto quanto um SVT ou um Garand, mesmo sendo teoricamente um design, de muitos anos depois. O peso realmente me parece um pouco, às vezes mal distribuído, pois Não tenho muito bem onde colocar. esta mão é pesada de morrer. E Se eu penso no FNFAL, obviamente vamos compará-lo. ao design do FNFAL. Já explicamos os motivos, O FAL também é pesado. mas desequilibra melhor o peso. É difícil explicar isso na frente de uma câmera para pessoas que talvez não entendam essas coisas, mas o FAL eu consigo segurar tranquilamente com uma mão e consigo atirar com uma mão só. É meio extremo, mas consigo segurar e manusear. Esse não, esse aqui quer cair inteiro. Tudo para frente. O clique, Nesse contexto funciona muito bem, mas é um pouco duro, como todos os cliques militares. mas também porque os Orion na mira são excelentes, bem ao estilo Lee Enfield. É possível fazer os disparos, Tanto precisos, mas também aquisições muito rápidas usando a dioptra. Você aponta na direção geral e imediatamente, de forma muito natural, com a bochecha na de outra. por isso você consegue mirar. Onde eu pego essa arma? Tenho que segurar assim? Está desconfortável. Você, como sempre, Orlando, é canhoto. Sobrevive-se sem pente. Sim, mas fico pensando. Em sociedades muçulmanas há preconceito contra canhotos?
Isso ocorre em sociedades cristãs. Não, é uma pergunta, não é uma... Boa pergunta! Não, porque talvez eles poderiam ter me corrigido, não sei, com chicotadas. Como as freiras faziam antigamente. Então, puxe para trás a alavanca de armar. E vai, Vamos ver os organismos. atire e nos diga. Esses organismos são bonitos. Ok! Então, fica. Sim. Você não sabe onde pôr as mãos, mas tudo bem. Talvez você segure assim. Sim, você quase fica tentado a usar o carregador. Pensei em fazer assim. Sim. Sim, mas você sabe, não é. Não é como, tipo, uma capa. Há espaço para colocar, mas esse não é o problema da arma. O problema dessa arma é que ela recua como uma parede. Eu acho que ela está com excesso de gás. Acho que está com gás demais. Sim, acho que ela está com gases de propósito. Você diz de propósito, porque essa coisa está no meio do deserto. Sim. Elimina os recrutas egípcios nos anos 50 no deserto. São munições corrosivas? Sim, usavam munições corrosivas na época. Sim, sobrepressurizada. É um verdadeiro tijolo. É pesado. É pesado e mal distribuído. A madeira é grossa. Sim. E o metal, aqui há alguns fresamentos que parecem quase... Você poderia usá-las para fazer os trilhos da ferrovia. Droga. Nisso também se revela como é uma arma de outra época. Sim, absolutamente. Ainda somos a chapa de metal do FN FAL, mas de geração semiautomática. Também na construção. Olha, não atingimos o nível das produções do pré-guerra, mas isso é realmente complicado demais para ser um design. É uma peça e tanto. Está bem feito demais. Muito complicado. Agora está claro que na Guerra Fria, essa arma logo ficou obsoleta. Sim. Em vez disso, se fosse na Segunda Guerra Mundial, na minha opinião, ela teria tido muito mais espaço, ou seja, justamente essa arma. Ela grita fuzil da Segunda Guerra Mundial para mim, mesmo não sendo. Na minha opinião, sim. Ha, ha! O Egito será defendido. Ah, estou me divertindo. É um belo design surgindo. Como dizem, já nasce obsoleto, vida é fenfal. Mas com certeza, se já tivesse chegado na Segunda Guerra Mundial, seria um concorrente interessante ao Garand do SVT. Mas obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Como sempre, lembrem-se de que esses vídeos existem por causa de vocês. Vocês, como o colecionador que hoje me trouxe esta peça incrível, Safin FN49 egípcio para testar. Se tiverem armas interessantes, me avisem. Se quiserem contribuir diretamente para o canal de outras maneiras, considerem, por exemplo, se inscrever no canal, isso dá acesso a conteúdos exclusivos e ajuda a apagar o campo aqui atrás. Pensem em comprar as camisetas, mas priorizem deixar um like e comentário. E se ainda não fizeram isso, inscrevam-se no canal. É de graça. Isso me ajuda muito e vocês podem cancelar a inscrição depois, quando eu ofender sua arma favorita. Da minha parte do Campus Ir, aqui em Espessa é tudo e nós, como sempre, nos vemos na próxima.